Então sejam todos bem-vindos, então, bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre a parte de indução de parto, tá? Meu nome é terapeuta pélvica e convido o João, então, para conseguir conversar um pouquinho mais sobre a tão comum aí, que é a questão da indução do parto. Bom, eu trabalho bastante com a parte de obstetrícia, então, durante a preparação para o parto na fisioterapia pélvica, nós utilizamos aqui na Pelvic Clinic 4 pilares essenciais da preparação para o parto. O primeiro pilar, parte de mobilidade pélvica. O segundo pilar é a parte de elasticidade, que é fundamental se a gente pensar no momento ali do parto, né? Tentando evitar a questão das lacerações. O nosso terceiro pilar é a parte de força muscular e o quarto pilar é a parte de conhecimento. E certamente uma das dúvidas que as gestantes mais têm é sobre a questão da indução. Então, eu conversei com o João para a gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre essa dúvida tão comum entre as gestantes e também seus acompanhantes. Pode te apresentar então, João, nos conta quem é tu. Então, boa noite, gente. Eu sou João Villanova, sou obstetra. Trabalho com assistência ao parto, especialmente gestação de alto e altíssimo risco, também de risco atual, enfim, todas as gestantes de maneira geral. Sou apaixonado pela obstetrícia desde antes de ser médico, então é uma área que eu sempre fui atrás. Então, quem participou já de momentos assim comigo sabe que eu gosto bastante e me considero meio que um nerd do parto, assim, eu gosto bastante de estudar bastante sobre essa área, então o mais científico possível e levar o máximo de evidência científica para essa área sempre. Eu acho que essa parte que tu falou de conhecimento é muito importante, porque quando a gente fala sobre intervenções, assim, sobre o parto de maneira geral, quando a gente entra no lugar da assistência e a gente não está dominando, digamos assim, todas as coisas que podem vir a acontecer, as intervenções de maneira geral, quando a gente não conhece, a gente cria mitos sobre isso na nossa cabeça e a gente vai deixando esses mitos como que crescerem e tomarem proporções grandes, e o que é o desconhecido, né? Todo mundo tem um pouco de medo daquele desconhecido. E levando isso em consideração, quando a gente enfrenta alguma coisa desconhecida, a gente tem mais chance de não dar certo. Então, quando a gente conhece, a gente se prepara, sabe o que vem por aí, e aí a gente consegue enfrentar com uma cabeça mais erguida. Assim. Então, acho que eu também trabalho bastante com essa questão de conhecimento, educação perinatal, acho que vai ser bem legal. Então, João, nos conta um pouquinho o que é, afinal, a indução do parto e, principalmente, como tu nos explicaria o que é exatamente essa indução para o parto e quais são seus benefícios, quais são seus riscos e qual momento realmente a gente precisa fazer essa indução? Perfeito. Indução do parto, esses dias eu até postei o caso de uma paciente que a gente começou a indução e a indução demorou 13 horas até o nascimento. Indução do parto não é... A gente começou e a paciente está com muita dor imediatamente e aí logo depois ela vai ganhar o bebê. Indução de parto é um conjunto de intervenções que a gente vai fazer para promover o desencadeamento de contrações, para promover a dilatação e o trabalho de parto em si. Ela pode ser bem sucedida, mal sucedida, ela não é isenta de riscos. Ela começa de uma gestante que está completamente fora do trabalho de parto para culminar em um bebê nascido. Então, esse é o processo. Indução de parto, como eu acabei de falar, não é um procedimento isento de riscos, ela é um conjunto de intervenções. E eu gosto bastante de frisar sobre essa palavra intervenção. A gente escuta bastante isso dentro do universo da assistência hoje em dia, e muita gente coloca isso só como uma coisa ruim. Não é que intervenção seja uma coisa necessariamente ruim. A gente precisa entender esse aspecto. Intervenção, como o nome já diz, ele é botar o dedo no trabalho de parto. É quando eu, enquanto profissional da saúde, coloco o dedo naquele trabalho de parto. Isso na indução de parto é um conjunto de intervenções. Toda intervenção aumenta o risco para o bebê e aumenta o risco para a mãe também. Por que então que eu escolho fazer isso? Por que eu escolho fazer alguma intervenção se isso vai aumentar o risco para o bebê? Eu escolho quando a balança pesa mais para o benefício da indução
do que para o benefício de deixar esse bebê quietinho onde ele está. Então, tem algumas situações que é mais arriscado, ou para paciente, ou para o bebê, ficar dentro da barriga, do que ser submetido a essas intervenções para promover o nascimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Intervenções, elas não são 100% vilãs. Muitas vezes, a gente pode lançar a mão delas para a gente promover a melhor segurança para o binômio, né, materno-fetal. E é isso que a gente quer, o que é mais seguro, com base em evidência científica, com respeito sempre, mas o que é mais seguro. Sim. Em quais situações seria realmente recomendada que a gestante passasse por essa intervenção? A gente fala bastante de algumas patologias da gestação, né? Eu trabalho bastante com gestante de alto risco, então a gente tem algumas situações que a gente tem que realmente abreviar a gestação. Gestante, por exemplo, eu falei, até a Brica tinha de pergunta algumas semanas atrás sobre pré-eclâmpsia. Doença hipertensiva da gestação, as doenças com a pressão alta da gestação, são as campeãs de mortalidade materna no Brasil. É a que mais mata mulheres, mães, né, no Brasil hoje em dia. Então, pré-eclâmpsia, que é uma doença grave, hipertensiva, a gente tem que interromper essa gestação entre 37 e 38 semanas. Não necessariamente por cesárea, inclusive tem mais risco que a gente faça isso pela via alta, que a gente chama cesariana. Então, a gente induz. Por quê? Porque é mais arriscado para a paciente manter essa gestação onde ela está, né, seguindo adiante, tanto para a mãe quanto para o bebê, do que a gente promover esse nascimento. E a gente promover esse nascimento não precisa ser necessariamente por uma cesariana, então a gente precisa promover esse nascimento assim que sai da prematuridade e pode ser por uma indução. Isso se traduz em várias situações. A gente pode usar isso na diabetes gestacional, dependendo da idade gestacional. A gente pode ter que induzir, por exemplo, uma restrição de crescimento intrauterino, caso o estado do bebê, a circulação do bebê esteja saudável. Então, tem várias situações, colestase gestacional, tem algumas doenças da gestação que vão gerar mais desconforto para o bebê lá dentro, ou para a mãe, no caso, vão arriscar mais a segurança do binômio do que manter essa gestação, do que submeter eles ao risco da indução. Então, nesses casos, a gente abrevia a gestação e pela via mais segura, que geralmente é a indução de parto mesmo. Sim. Uma pergunta que eu sempre recebo no consultório é em quantas semanas que deve ser feita a indução, né? Isso daí é uma das perguntas mais comuns aqui na clínica, pensando em indução. E daí, qual seria a resposta? Existe uma resposta? Semana perfeita. Exatamente. Então, a gente sabe, isso por definição, assim, a ciência mesmo, que as gestações, de maneira geral, entre 50%, mais ou menos 50% das gestações vão desencadear um trabalho de parto espontâneo entre 40 semanas e 41 semanas. Então, nesse período aí, a maior parte das gestações vão desencadear um trabalho de parto. Pode ser que desencadeie antes, pode ser que desencadeie depois, mas mais de 50% são entre 40 e 41. Qual que é o nosso problema? Tem algumas gestações que não podem chegar até ali. Então, pode ser que desencadeie antes? Ótimo. Se desencadear antes de uma necessidade de indução, semana passada eu tinha um bebê que tinha o diagnóstico de pequeno para a idade gestacional. Esses bebês a gente tem que induzir a gestação, induzir o parto, com 39 semanas. Mas ele decidiu nascer antes, com 38 semanas e 3 dias. Eu mal consegui chegar no hospital a tempo. Então, não precisei induzir. Eu tive na semana anterior uma paciente com diabetes gestacional, que estava super bem controlada com alimentação, dieta, não precisava de medicação. Esses casos a gente pode ir até entre 40 e 41 semanas. Nessa situação a gente já estava com 39 semanas e alguns dias, a gente tinha planejado a indução para 40, desencadeou, rompeu o bolso antes das 40 semanas. Perfeito, não precisamos induzir. Tive outro caso de diabetes gestacional, mesma coisa, que precisou induzir. Então, não existe uma semana perfeita, existem semanas de acordo com a patologia de base. Uma restrição de crescimento intrauterino, por exemplo, num estágio mais básico, a gente pode induzir com 37 semanas. Pré-eclâmpsia, assim que chega nas 37, 17, no máximo 38 semanas, a gente vai induzir. Já uma paciente que tem já uma pressão alta crônica, já de antes, que não precisa de medicação, pode ser entre 39 e 40, ou uma que usa medicação, pode ser entre 37 e 39. Então, isso tudo vai variar de acordo com como é a sua assistência, se tu tem uma assistência 1 para 1, ou se tu vai induzir com o plantão, ou qual é a patologia de base que a gente está falando. Gestações de risco habitual, a gente costuma interromper aqui no Rio Grande do Sul por volta das 41 semanas.
Entre 41 e 42 varia de acordo com a literatura que a gente usa, qual estudo que a gente vai usar. No 1 para 1, a gente até consegue esperar até 41 mais 3, 41 mais 4, porque aumenta bastante o risco de deixar, né, no risco habitual. Mas seria ali o máximo, digamos assim. E qual o método mais comum utilizado para indução? Aí depende. Eu brinco com as pacientes que tem 4 tipos de método diferente, né? E a gente tem que separar os métodos que a gente usa para indução em 2 tipos, que é o tipo de colo que a gente encontra no início da indução. E aí a gente entra num universo, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. A gestante que parte do colo, que a gente chama de um colo imaturo, que é um colo que é normal, assim, tem no máximo 2, 3 centímetros de dilatação. Eu até fiz um desenho aqui, eu vou mostrar, tá? Que seria o colo da gestação de sempre, assim, ó. Se a gente olhar aqui, é como se aqui fosse, deixa eu ver se eu consigo com o dedo, ó, o útero tá aqui tá o canal vaginal aqui embaixo, formando um L, e essa verruguinha que tem aqui, a gente tem o colo. Ele é uma verruguinha que aponta para trás da vagina, para a região posterior da vagina. Ele é grosso, ele é grossinho assim. Ele vai apontando para trás e ele tem pouca dilatação, no máximo uns 3 centímetros. Esse colo, a gente precisa preparar ele para uma indução mais forte. Porque ele funciona quase como se fosse uma rolha para impedir o bebê de passar. Como que a gente prepara esse colo? Geralmente, quando a gestante vai entrar em trabalho de parto espontâneo, esse colo é preparado espontaneamente através das contrações. Então, ok, num desencadeamento de trabalho de parto fisiológico. Agora, quando a gente precisa induzir, a gente pode usar 2 métodos diferentes para esse tipo de indução. Um desses métodos é botar no meio desse canalzinho um balão. E a gente insufla esse balão. É como se fosse um canudinho que a gente coloca assim e a gente enche ele para ele ficar assim. E a gente coloca ele bem nesse tracinho que eu coloquei aqui dentro. Isso a gente chama de método de Krause, é o balão cervical. E o balão a gente coloca para a maioria das pacientes. A única contraindicação que ele tem é quem tem bolsa rota. De resto, todo mundo pode usar. Ah, mas eu tenho cesárea prévia, pode usar. Ah, mas eu tenho, em geral, pode. Tá, se tu tá sendo submetido a uma indução de parto e a bolsa está íntegra, dá para usar. O balão é uma ótima estratégia. Eu uso bastante, eu gosto bastante do balão e funciona super bem. Então tem ótimos resultados. Ele não impede movimentação, a gente coloca ele e deixa. Eventualmente vai tracionando, ou tem escolas que não tracionam, tem escolas que tracionam, isso vai depender muito de cada profissional. E a gente pode usar também o comprimido. Daí o comprimido, especificamente, é um comprimido específico, que aí tem outras contraindicações. Porque ele não vai só tirar a rolha, ele vai também trabalhar nas contrações do útero. Porque o balão ele só vai modificar ali a dilatação, para onde o colo olha e tudo isso. O comprimido não. O comprimido ele vai modificar o colo e vai trabalhar as contrações do útero. Esse comprimido tem contraindicações. Mecânico, né? Isso. O balão é mecânico, o comprimido já é farmacológico. E o comprimido, a gente tem contraindicações para ele. Não é todo mundo que pode usar. Então, todo mundo que já fez alguma cicatriz no útero, que tem alguma cicatriz no útero, cesariana anterior, se bem que o último protocolo da FIGO nem fala tanto sobre isso, mas ainda tradicionalmente aumenta bastante o risco do útero romper. Não pode usar esse método para quem estiver induzindo se tiver cesárea anterior. Então, método farmacológico não pode usar. Ou miomectomia, eu tirei um mioma do útero, alguma coisa assim, menos de 50%, que dá para ir para parto e coisas do tipo. Ou estou com algum tipo de contração regular. Então, tem uma contração a cada 10 minutos, eu já fico mais em cima desse útero para ver se não vai fazer uma taquissistolia, que é contração demais, que daí tem risco para o bebê. Eu sempre tenho que ficar avaliando, ver se o bebê está bem. Esse é um método um pouco mais perigoso, aumenta um pouco o risco. Depois que eu trabalhei esse colo, e esse colo já não tá mais tão assim, e ele vira isso, mais ou menos, que é um colo mais dilatado, que já tá olhando mais para frente, já tá mais fino, aí eu posso fazer mais 2 outros métodos de indução, que é a ocitocina, que todo mundo conhece. A ocitocina é o sorinho, que bota o sorinho na bomba de infusão, ali na bombinha, sempre tem que ser na bomba, e coloca o sorinho e deixa o sorinho funcionar.
A ocitocina pode ser usada para muitas pacientes, a maioria das pacientes. A gente só tem que cuidar, existe um risco, né, de ruptura uterina, mas a gente tem sempre que cuidar, ficar avaliando o bem-estar fetal. Quem tem cesariana anterior pode usar também, mas sempre com muita cautela, se tiver cesariana anterior. Tem alguns para-efeitos, enfim, mas a gente, de qualquer maneira, vai monitorizando o bem-estar do bebê enquanto a gente está fazendo isso. E esse soro da ocitocina, ele serve para contrações. Então, nosso objetivo com ele é gerar contrações. Tem muito mito de, meu Deus, as contrações da ocitocina, do soro da ocitocina, são muito fortes, são mais dolorosas que o normal. Não são. Geralmente é muito por causa da compreensão. Tipo assim, as contrações que eu tava antes não estavam muito dolorosas. Daí botou a ocitocina, ficou muito dolorosa. É que a ocitocina dá a contração efetiva de modificar o colo do útero e pressionar o bebê lá embaixo. Que é a que tem que ser a contração do trabalho de parto. Não é que ela é mais dolorosa do que as outras. Não. Ela só é efetiva. Sim. E o outro método, o quarto método que a gente pode usar é a amniotomia, que é romper a bolsa. Inclusive, se a gente for analisar numa perspectiva de evidência científica, a única situação em que a amniotomia é respaldada por evidência científica, que tem estudos que mostram que de fato ela tem evidência científica para ser usada, é nesse cenário, no cenário de indução de parto. E ela funciona muito bem. Por exemplo, pacientes que já tiveram partos anteriores, esse é o método mais eficaz. Costuma, assim, resolver quase sempre. Já está mais insinuado ali embaixo, ou seja, está mais para baixo. O risco principal da amniotomia, especialmente quando a gente faz um bebê alto, é o cordão vir antes da cabeça do bebê. E aí a gente tem que cuidar disso, que aí é uma indicação absoluta de cesárea, né? O bebê tem que nascer. Mas geralmente quando a gente indica bem, no momento certo, não costuma acontecer. Eu, por exemplo, nunca tive um prolapso de cordão com amniotomia. Uhum. A Gabi perguntou qual método. Pode repetir, por favor, para quem tem cesárea anterior. Qual o método para indução? Depende. Show. Então, se a gente vai começar a indução do zero, não dá para usar o comprimido. Então, não dá para fazer indução farmacológica para preparo de colo. Tem que ser o balão, tem que ser método mecânico. Uhum. Louise perguntou qual o risco da ocitocina, João? O risco da ocitocina é o mesmo do resto da indução. Ele tem um pouquinho de risco a mais quando a gente fala em hipóxia neonatal, que é falta de oxigênio para o bebê. Por que isso acontece? A ocitocina, ela funciona com contrações, certo? E quando a gente está falando de ocitocina exógena, que é a ocitocina que está sendo colocada no soro, que não é a ocitocina que a paciente está produzindo, então a gente está indo diferente do corpo, a gente está indo além da fisiologia. Então a gente tem que ficar de olho no bem-estar desse bebê. O que pode acontecer? No útero, tem algumas artérias, que a gente chama de artérias espiraladas, que levam o sangue das artérias que chegam para o útero até a placenta. E essas artérias são comprimidas a cada contração. Isso vai gerando para o bebê um estado que ele já meio que está acostumado, que é uma acidemia fisiológica. O que isso se traduz em palavras não da saúde, tá? É como se o bebê tivesse acostumado a ficar um tempinho sem respirar. Cada contração ele tranca a respiração um pouquinho, mas tá tudo bem. Um bebê saudável, um bebê fisiológico, tolera isso super bem no trabalho de parto fisiológico, tá? Na ocitocina ele tem risco de não tolerar. Por quê? Porque as contrações podem ser mais do que ele está preparado naquele momento e ele não se adaptou ainda para isso. Isso faz com que, no momento que, e é isso eu sempre digo quando eu vou iniciar a indução para os pacientes, no momento que eu inicio a indução e que eu coloco o dedo no teu trabalho de parto, eu sou responsável por acompanhar ele até o final. Então, eu, nas minhas induções 1 para 1, não saio de perto. Eu fico escutando o batimento, fico fazendo ausculto intermitente, porque quem vai me contar se essa ocitocina tá indo bem ou se não tá legal é o bebê. Então, eu vou escutar o que o bebê tá me dizendo. Como que eu escuto o que o bebê tá me dizendo? Através dos batimentos cardíacos do bebê. Então, a primeira coisa que eu vou sempre ficar olhando é batimento do bebê. Eu tive uma paciente nessa indução que eu tive mais recente, que foi até rapidinha para primeiro parto, que eu ficava entrando de 20 em 20 minutos na sala deles para escutar. No início, sem contração ainda. Só tinha colocado o comprimido e o balão. Eu associei os dois métodos juntos, que daí reduz o tempo até o nascimento e não aumenta tantos riscos. Daí eu tava conversando com ela e ela falava, nossa, mas João, tu não sai aqui da sala, tu de 20 em 20 minutos tu tá aqui escutando. Eu falei, sim, porque a partir do momento que a gente começou, é a minha responsabilidade ver se o bebê está bem adaptado a esse processo de indução. A imensa maioria dos bebês
se adapta bem ao processo de indução. Tem alguns que não. Então, por isso, a gente tem sempre que ficar bem atento. Sim. Uma perguntinha aqui da Mari. Quanto tempo fica em indução até decidir se continua ou deve evoluir para cesárea? Tem um tempo ou somente bem-estar materno-fetal? Depende. Isso depende muito. Eu sou quem já participou de plantão comigo, enfim, quem me conhece de verdade, assim, na vida real, sabe que a coisa que eu mais desgosto, e isso eu sou respaldado por ciência quando eu falo isso, é indução prolongada demais. Por quê? Porque eu imagino como deve ser ficar deitada numa cama de hospital esperando o momento de contrações ativas quando tu não tá descansada. Porque quando tu chega no hospital, tu já tá tensa. Então, tu não vai conseguir descansar. Então, quando chega ali no expulsivo, na fase final do trabalho de parto, as pacientes que estão em indução, elas se queixam mais do cansaço do que da dor. Então, o que que eu gosto? Eu gosto de induções que são abreviadas. Eu abrevio o tempo início de indução, que é o tempo admissão hospitalar, desfecho. Então, para mim, isso é o que eu otimizo, tá? Geralmente, a gente consegue fazer isso com algumas estratégias. Existe um tempo teto, um tempo máximo para isso? É muito arbitrário. Então, os comprimidos, a gente pode colocar de 4 em 4 horas, pode colocar 6 comprimidos, 8 comprimidos, varia de acordo com a literatura. Pode ser uma indução que demora para desencadear o trabalho de parto, mesmo com as contrações ativas, uma dilatação efetiva, coisa do tipo. Para desencadear pode demorar 24 horas, mais até às vezes. Isso significa que está indo mal? Não, se mãe e bebê estão bem, tudo certo. Só que é aquela coisa do cansaço, aumenta o risco de infecção. Então a gente vai sempre otimizando. Eu vou sempre conversando com as pacientes e explicando, ó, é assim que funciona, a gente vai desse jeito, a gente vai por aqui. Se tu não tá confortável com isso, a gente vai conversando. Isso sempre a gente vai otimizando isso. Na literatura não existe assim um teto. Ah, não, tem que ser assim. Não, não existe. A Cami Doula perguntou: existe algum estudo que mostre qual método tem mais chance de sucesso? Não. Até porque todos esses métodos precisam ser um contínuo. Eu não posso usar a ocitocina num colo igual a esse que eu mostrei para vocês aqui, ó. Porque aí eu tô apertando o útero com uma rolha na ponta. Não faz sentido. A ocitocina não trabalha a rolha, ela trabalha só a contração. E o comprimido, por exemplo, eu não posso só ficar usando o comprimido, porque quando tu desencadeia o trabalho de parto, aumenta o risco de romper o útero, se tu tá com contração ativa. Então, eles são um contínuo. Eu posso, uma indução de fato, talvez vá utilizar todos eles. Ou talvez utilize só um, ou talvez utilize dois. Depende. Não existe um que seja superior aos outros. Sim. A Virgínia perguntou se bebê com percentil 10 recomenda indução ou cesárea? Depende do Doppler. Eu sempre digo isso para as pacientes. Bebê no percentil 10, ele crava no pequeno para a idade gestacional se o Doppler dele estiver bom. Agora, se o Doppler desse bebê estiver alterado, se ele tiver uma alteração de Doppler, ele não é mais um pequeno para a idade gestacional, ele qualifica como restrição de crescimento. Se o Doppler estiver alterado, a indução é um pouco mais perigosa. Então, tem que cuidar. Pode ser feita? Pode sim ser feita. Mas depende. Não, tudo tem que ser avaliado, né? Só o percentil 10 não tem informação suficiente para eu responder. Sim. Pensando então em riscos e benefícios de forma geral, quais são esses riscos e benefícios da indução? Não pensando em cada método, assim, mas de forma geral. De forma geral. Os riscos da indução são principalmente esses que eu falei, né? Tem risco de infecção pela internação prolongada, tanto da mãe quanto do bebê. Tem risco de, em algum momento, o bebê dizer pra gente que ele não está, mas que é o que a gente chama de estado fetal não tranquilizador, é os sinais de que antigamente a gente dizia é um sofrimento fetal. A gente não tem como saber disso, por isso que hoje em dia a gente não fala mais sofrimento fetal, a gente diz estado fetal não tranquilizador, porque o bebê está nos dando sinais de que não está tudo bem. Então, estado fetal não tranquilizador é um dos riscos. Dependendo do caso, a própria ruptura do útero é um dos riscos que a gente tem que ficar de olho. Então, é caso a caso. E os benefícios em relação à outra via, né, que é a via alta cesariana, são inúmeros. Claro que cada caso é um caso. Eu trabalho bastante com... Eu sempre digo isso para os pacientes. Eu exponho bastante e coloco as cartas todas na mesa.
Eu explico os riscos e os benefícios de cada método. Cesariana não é isenta de riscos, o bebê não escolheu o momento de nascer, assim como na indução. Mas na indução ele passou pelo canal de parto, ele passou pelas contrações, isso ativa mais o bebê no momento de nascer, reduz a necessidade de assistência para respirar depois que nascer. Na cesárea letiva isso não acontece. Então, na cesárea letiva tem mais risco do bebê precisar de assistência para respirar assim que ele nascer. E fora que tem todas as outras alterações para a mãe, tanto no pós-operatório, quanto a longo prazo. Uma mãe que fez uma cesárea, por exemplo, 30 anos depois, se precisar de uma cirurgia pélvica, vai ser um pouco mais arriscado. Então, que seja uma cesárea bem indicada. Eu sempre digo, cesárea é uma intervenção também, salvadora de vida, se bem indicada. Então, a gente tem que usar bem esse método. Agora, uma das perguntas, assim, que eu também, uma bem comum no consultório é: qual receita eu posso utilizar para fazer uma indução natural? Então, esses estudos são muito, muito recentes mesmo. Então, eu falo bastante no consultório. Posso te recomendar com segurança, com certeza? Não, porque os estudos são realmente muito recentes. Para você ter noção, eu fiz uma revisão esse ano para dar essa aula para a residência da Unicinos. Tem um estudo, por exemplo, a meta-análise da acupuntura, que se eu não me engano é uma revisão da Cochrane, que é um banco de dados grande que a gente usa, é de fevereiro de 2024. Então, é tudo muito recente. Então, não tem muito como a gente dizer. Mas, assim, o que nos aponta resultados promissores? A acupuntura ajuda, tâmaras ajuda, descolamento de membranas, em alguns casos, pode ajudar. Ele reduz a necessidade, ele não desencadeia espontaneamente, mas ele reduz a necessidade de indução formal. Isso é uma que a gente, em alguns casos, usa no consultório, em algumas situações, pré-indução. Por exemplo, vai chegar na semana da indução, João, me avalia, vamos ver e tal. Eu não toco sem motivo no consultório, então, daí eu examino para ver como é que tá. Olha, tá assim, assim, assim. Tu que opta, se tu quiser, etc. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Os estudos ainda estão em construção. Óleo de rícino é uma coisa que as pessoas estão falando bastante, né? O shake, o famoso shake. Eu sempre digo, shake é maravilhoso para quem tem 1-para-1 domiciliar, para quem tem enfermeira obstetra, equipe de enfermagem que vai na tua casa e vai avaliar se o bebê tá bem, se tu tá com contrações, tudo isso. Óleo de rícino é maravilhoso para quem tem 1-para-1 em enfermagem e obstétrica. Não tem 1-para-1 em enfermagem e obstétrica, deixa o shake lá. Então, cuida. Então, é uma coisa que tem que pensar. Nenhum desses métodos não farmacológicos, nenhum desses métodos não hospitalares, extra-hospitalares, tem segurança 100%. Então, não é só que eles não vão necessariamente funcionar. A gente também não sabe o perfil de segurança deles, né? Então, não dá para recomendar 100%. Mas tem um perfil de que tem funcionado bastante, assim. Nos últimos estudos tem mostrado resultados positivos. Só explicando, 1-para-1 é quando é uma gestante para uma enfermeira, um médico. Isso, exatamente. Geralmente, quando se contrata um obstetra 1-para-1, é aquele obstetra que tu vai ligar e ele vai te encontrar no hospital. Tipo, beleza, tô em trabalho de parto, taranana. E quando se contrata uma equipe de enfermeiras obstetras, tu liga para elas vão na tua casa te avaliar, vão avaliar o bem-estar do bebê. Se tu rompeu o bolso antes do trabalho de parto e tá tudo bem com o bebê, tu pode esperar as contrações, etc., na tua casa. Então, é isso que é 1-para-1. Sim. Mais uma perguntinha aqui. Martins Abrenta. João, costuma fazer descolamento para induzir? Para indução em si, não. E eu sempre compartilho essa decisão no consultório. Eu geralmente, por exemplo, vamos ter uma indução no sábado e a consulta é terça, quinta. Aí a paciente me diz, João, eu queria muito não ter que induzir. Muito, muito, muito. E não teve sinais de nada, não teve nada, nada, nada. Tá bom, então, o que tu acha da gente descolar? Quais são os riscos, quais são os benefícios? Bota as cartas na mesa. A gente decide em conjunto. Muitos casos, eu tive um caso semana passada, a paciente foi no consultório, era esse pequeno para idade gestacional que a gente ia induzir no sábado. Ela falou, tá, então vamos fazer o seguinte, faz o exame de toque, a gente vai examinar e dependendo de como tiver o colo, daí a gente descola, dependendo de como não tiver o colo, daí a gente não descola, tá bom? Pode ser? Falei, tranquilo, vamos lá. E daí examinei, tava com 4 centímetros, daí a gente falou, ó, não vamos descolar, então vamos esperar vir sozinho. Nasce no outro dia, tá tudo bem. Top. Magna perguntou, e quando é feita a indução só com ocitocina e não há dilatação, qual é o momento de levar para cesárea?
Se não tem dilatação nenhuma, o único cenário que a gente poderia utilizar a ocitocina, mais ou menos, e ainda assim é uma indicação mais ou menos assim, é quando tem bolsa rota antes do trabalho de parto. Porque quando tem bolsa rota antes do trabalho de parto, a ocitocina pode ser usada mesmo em colos mais imaturos, que são aqueles que eu mostrei ali no início, que parece uma verruguinha. Que aí ela tem um efeito mais parecido com os comprimidos. Mas são indicações muito específicas, são situações muito específicas. Colo sem dilatação, geralmente a gente não opta pela ocitocina. A Vitória deu um alerta aqui. Perfeito, muito cuidado em fazer sozinho em casa, sem equipe. Ela é enfermeira obstétrica. Endrica Rodrigues, qual shake que eu perdi? Esse aí tu vai perder mesmo, porque se tu não tiver um para um, não é para fazer em casa, tá? Não tem receita de bolo pro shake. Tem algumas dicas para as futuras mamães se prepararem emocionalmente para essa questão da indução, João? Olha, o que eu sempre digo é: assiste aquele episódio de Friends, que a Rachel vai pro hospital quando rompe bolsa e fica um tempão no hospital, vendo gestantes passando. Indução demora. Então, prepara uma playlist. Exercícios de respiração quando estiver só na contração, não no expulsivo. Expulsivo tem que vocalizar, tem que botar para fora, é isso aí mesmo. Mas exercícios de respiração, paciência, conversar bastante com o familiar, com o acompanhante que for fazer o acompanhamento ali do trabalho de parto. Acalmar os seus familiares, acho que isso é uma coisa muito importante para reduzir a ansiedade. O grande inimigo da indução e do trabalho de parto de maneira geral é a ansiedade. É o maior inimigo. Então, trabalhando essa parte, a gente consegue trabalhar todo o resto. O que o colo precisa? A Maíra Libertar, que é uma grande mentora para todo mundo que trabalha com assistência de verdade, é uma enfermeira obstetra de São Paulo, ela é maravilhosa. A Maíra Libertar fala uma frase que eu acho impecável, que ela diz que o colo é uma resposta. O colo é uma resposta a como tu tá te sentindo. E é aquela coisa, é um conjunto. Ele é biológico, ele é em saúde, ele é psicológico, ele é neurológico. Então, se tu tá tensa, tu tá com muito medo, tu não consegue. É aquela face, a Maíra mesmo diz, aquele olhar de gente que parece que tá querendo fugir do próprio corpo, assim, parece que a contração vai vir dali, eu tô com medo dela. Então, essa tensão, essa falta de relaxamento dificulta todo o processo. Então, calma, tranquilidade, preparo prévio. Se conseguir fisiopélvica também ajuda bastante. Esse preparo emocional conta muito mais do que a gente imagina. Eu sempre converso com os casais, né, durante a aula de parto sobre cada etapa do parto e principalmente o que fazer na hora da contração e o que fazer fora da contração. Essa questão da respiração é extremamente importante, a parte de mobilidade e principalmente a conexão entre a gestante e seu acompanhante, né? Porque é fundamental. Deu a contração, o acompanhante ou o doula, enfermeira, enfim, realizar as massagens, realizar os alongamentos que podem auxiliar, cuidar para que a gestante não se trave e entender que cada contração é menos uma, é como uma onda do mar, ela vai e ela volta, vai passar, puxa o ar pelo nariz, solta com lábios afastados. Se faz sentido para a gestante se movimentar, perfeito, muito melhor, né? Caso se sinta mais confortável, ficar um pouquinho quietinha, cuida sempre a respiração, cuida para fazer, por exemplo, a vocalização, normalmente com as vogais, né? A maioria das gestantes é A, então puxa o ar pelo nariz, solta pela boca com lábios afastados. Se necessário, vocaliza. Pode gritar. Então, o que eu uso essa metáfora das ondas do mar bastante, porque eu sempre digo e brinco, enfim, que o parto é como se fosse uma travessia, no fim das contas. E a onda do mar vem, que é a contração, e tu aproveita a onda do mar e nada com a onda do mar. E aí tu chega na praia, eventualmente. Então, e aí tu aprende a nadar com o oceano. Então, é uma travessia, não adianta, né? É sempre cuidar para não se travar. Quando a gente se trava, inclusive o assoalho se contrai. E não é isso que a gente busca nesse momento. A gente busca o máximo de relaxamento neste momento, né? Exatamente. É exatamente isso. E essa conexão, ela é extremamente importante.
Eu sempre escuto muitos casais na consulta pós-parto falar que eu estava o tempo inteiro na cabeça deles, porque eu brinco que eu faço no finalzinho ali uma lavagem cerebral. Sim, a massagem assim, para realmente conseguirem aplicar isso no dia do parto e passar pelas contrações da melhor forma possível, né? Perfeito. Entendendo que cada contração é uma menos e estão mais perto dos seus babies. É isso aí. E tem a Vitória falou paciência, tranquilidade e informação, exatamente. A Perfeito. Juliana perguntou perfeito, por isso cada vez mais precisamos de uma equipe multi no acompanhamento gestacional e no parto. Exatamente. A assistência compartilhada é a solução para assistência ao parto em todo lugar do mundo. Não tem como. A Luiz falou que essa live está super de parabéns, muito obrigada. A Marti... Obrigada ao jogo, é claro. Brenda perguntou: uso de comprimido VO em Ruprema antes de ocito? Tema é quando a gente rompe bolsa, quando a bolsa, gente, ó, quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto, tá? Só para todo mundo entender. Existe uma comparação para misoprostol, que é um dos comprimidos que a gente pode utilizar no momento ali da indução farmacológica, que é o que eu tinha falado, ao invés da ocitocina. E aí esse misoprostol seria via oral, tá? A FIGO recomenda até essa possibilidade. Isso depende muito da pessoa. Os estudos nos mostram que a ocitocina e o comprimido via oral têm a mesma eficácia. Aqui no Rio Grande do Sul, o Rotinas e Obstetrícia recomenda bastante, que é um livro que a gente usa, né? Que é do Hospital de Clínicas, que é o livro que rege mais a obstetrícia aqui do Rio Grande do Sul em termos de assistência médica. Ele recomenda bastante o misoprostol via oral. Tem alguns casos que tem uma boa resposta, e cientificamente a gente tem uma boa resposta. Mas também os estudos têm nos mostrado que a resposta da ocitocina para essas pacientes, mesmo com colo desfavorável, que rompem bolsa antes do trabalho de parto, é similar. Então, o misoprostol talvez trouxesse mais riscos, a ocitocina também traz bastante risco, é muito caso a caso. Então, esses casos específicos de rompe bolsa, antes do início do trabalho de parto, com colo desfavorável, é uma coisa que a gente é ainda um território pouco explorado, é um território que carece de mais estudo. O que a gente tem hoje é que os resultados para desfecho, né, para parto, são similares dos dois. Para desencadear a trabalho de parto, são similares dos dois métodos. Então, ainda por enquanto, vai de acordo com o profissional que for utilizar. Eu, João, ainda tenho uma tendência maior a ir mais para a ocitocina. Porque eu tenho muito cuidado com o comprimido, né? Com a indução farmacológica para colo desfavorável com o método farmacológico. Porque a gente não tem como reverter os efeitos dele. O ocitocina a gente tem como reverter. Então eu sempre vou um pouco mais para o ocito do que pro comprimido nessa situação da Ruprema com colo desfavorável. Nessa situação específica daí. E o Tainá Machado, dicas de exercício para o assoalho pélvico para fazer em casa. Então, a primeira dica é não façam, contrai e relaxa. Saiu um estudo que 85% das mulheres têm a musculatura tensa. O que é uma musculatura tensa? Quando a gente tem um torcicolo, a gente está com o pescoço tenso. Quando a gente fica contraindo e relaxando, ou pensando em assoalho pélvico, se a gente ficar contraindo e relaxando o assoalho pélvico, é como se eu estivesse com um torcicolo e fosse para academia. Vai piorar mais a tensão. Então, o ideal é a gente relaxar a musculatura e tirar tensões da musculatura. Só que não existe um exercício específico que vai ajudar a fazer isso. Porque precisa de um profissional que realmente saiba como fazer esse relaxamento de forma adequada. Por quê? Se ficar fazendo os exercícios de forma aleatória, pode prejudicar muito mais do que ajudar. Não é incomum chegar no consultório mulheres no pós-parto que fizeram fisioterapia pélvica em casa e tiveram lacerações, tiveram prolapsos. E por que isso? Uma das possibilidades, né? Porque a musculatura estava tão tensa que a pessoa não conseguia relaxar de forma alguma.
Então é uma questão aí. O ideal é ou busca um profissional que vai te auxiliar, ou o ideal é não faz nada. Vai em busca de conhecimento de qualidade e muito cuidado com a questão de conhecimento, né? Porque tem muita coisa equivocada aí na internet. Mobilidade pélvica errada, respiração errada, ficar contraindo e relaxando, as mulheres acham que vão arrasar. E bem pelo contrário, às vezes as mulheres acabam tendo disfunções que não tinham antes dos exercícios. Então é um problema. É que nem a questão do de treinar o expulsivo, enfim, né? Às vezes, quando faz esses conhecimentos e cursos aí online, às vezes acabam se prejudicando muito mais, né? Hoje eu tive uma pergunta na caixinha de perguntas sobre isso, que era uma gestante de 39 semanas que me perguntou se podia, agora no finalzinho da gestação, comprar uma bola suíça e ficar fazendo exercício em casa. Daí eu disse, olha, qual é o teu objetivo com esses exercícios? Quais exercícios tu vai fazer? Com quem tu tá acompanhando? O que que tu tá fazendo? Porque sentar numa bola suíça e ficar mexendo no quadril não necessariamente vai te ajudar. Talvez te atrapalhe. Então, se tu não tá... Qual é o método que tu tá usando? Tu tá acompanhando com físio? Quem é que te indicou? Tem doula contigo? Tá indicando fazer spinning? Que é o spinning da Gayle Tully, lá do Spinning Babies dos Estados Unidos. Tem algum profissional contigo que é treinado no alinhar da própria Maíra Libertar, que tá te acompanhando, que tá fazendo junto contigo? Ou tu só tá comprando uma bola suíça para fazer um exercício aleatório em casa? Isso talvez te piore mais do que traga benefícios. Então, sempre eu bato bastante nessa tecla. A desassistência é a receita para o fracasso, em todos os sentidos. E aí eu posso dizer fracasso de não deu certo meu parto para coisas horríveis. Então, jamais faça qualquer coisa desassistida. Por isso que eu brinco do óleo de rícino, que não vai ter receita. Porque realmente, não brinque com coisas que tu não tem esse domínio. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Faça as coisas com assistência adequada. Exatamente. A Brenda perguntou: o pompoarismo na gestação não ajuda na diminuição da perda urinária? Então, Brenda, não ajuda na gestação e nenhum momento. O pompoarismo, na verdade, eu nem utilizo o pompoarismo, eu utilizo o neopompoarismo. O que é o neopompoarismo? É depois que a gente passa por todas as etapas da terapia pélvica, daí sim a gente começa o neopompoarismo. E quais são essas etapas? Se a maioria das mulheres tem tensão na musculatura, ficar contraindo e relaxando vai só aumentar a tensão e não vai ter um ganho de força. Então a gente precisa relaxar a musculatura, precisa saber contrair da forma adequada. Eu sempre faço uma pergunta na anamnese, que é quando a gente vai entendendo um pouquinho melhor sobre o paciente, né? E eu pergunto assim: tu acha que tu sabe contrair o assoalho pélvico? E pelo menos 90% delas me dizem que sim. E na grande maioria não sabe. Eu brinco que contrai até a sobrancelha e não contrai o assoalho pélvico. Depois disso, a gente tem que aprender a coordenar o músculo. Depois que fez toda essa preparação, daí sim a gente entra no momento de ganhar força muscular. E um detalhe é, perda urinária não necessariamente é fraqueza muscular. Se eu estou, por exemplo, com uma tensão muscular, eu não consigo fechar a minha boca da forma adequada. Se eu estou com alguma tensão lá na musculatura do assoalho pélvico, a minha musculatura não se movimenta da forma adequada. E daí pode ser que eu tenha uma perda urinária. Se tem uma falha na pré-contração, ou seja, quando a gente tosse, espirra, vai pegar um peso no chão lá no CrossFit, por exemplo, a musculatura tem que se contrair espontaneamente, ou seja, uma contração automática. Se a gente tem falha nessa pré-contração, a mulher vai perder urina. Significa que é fraqueza? Na grande maioria dos casos, não. Até porque em 2 sessões, 3 sessões, eu não consigo ganhar força nas meus pacientes. Mas por que a gente consegue resolver? Porque é tensão muscular. Isa, como a fisiopélvica pode ajudar na preparação para uma indução? Então, pensando na parte da indução, na verdade não é bem para a indução, e sim para preparação para o parto, independente da via do parto. Por quê? Muitas vezes as pessoas acham a fisiopélvica é somente para quem quer um parto normal.
Não necessariamente. E por que não? Quando o bebê vai ficando gordinho, vai tendo uma sobrecarga do assoalho pélvico. Para que o assoalho se mantenha posicionado, ele fica fazendo compensações. É como se eu fosse, por exemplo, na academia e ficasse o dia inteiro com o halter lá na minha mão segurando. Chega um momento que eu não aguento manter o braço assim, então eu começo a compensar. Eu começo a colocar o ombro, eu começo a colocar o pescoço, começo a compensar. Então, durante a gestação, ocorre exatamente isso. A musculatura, para se manter no lugar, começa a compensar. Quando ocorre compensações, ocorre tensão, porque as fibras musculares, elas precisam se manter ali. Então, vai gerando tensão. Essas tensões, elas favorecem as lacerações. Então, no momento que a gente relaxa a musculatura, tira as tensões, minimiza essa questão das lacerações e, consequentemente, a gente começa o ganho de força. O ganho de força vai fazer com que essa sustentação seja melhor e a gestante consiga prevenir perdas urinárias durante a gestação e após a gestação. E, consequentemente, um parto mais tranquilo. Por quê? A fisioterapia pélvica trabalha com a fisioterapia de forma geral, tá? A gente trabalha com biomecânica. Fisioterapia pélvica e obstétrica trabalha com a parte de biomecânica da gestação e do dia do parto, ou seja, posicionamentos, qual movimento vai ser ideal, dependendo da posição do bebê, por exemplo. Então, toda a parte de biomecânica. Então, no momento da indução, tem exercícios que a gente pode utilizar junto para auxiliar aí nessa questão da dilatação, por exemplo, e também na questão do alívio das dores e desconfortos. Exatamente, Cami. Quantas informações... Nutri Leite. Quantas informações de qualidade nessa live? Estou amando. Que bom, fiquei feliz. Mais algum ponto, João, que a gente precisa comentar aqui com o pessoal? Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, tanto tu quanto eu. Eu acho que essa questão da indução foi bem abordada, assim, de maneira geral. Alguém comentou ali alguém botou ali nos comentários que eu achei uma coisa muito, muito... acho que tem uma pergunta para ti, né, do Epinô. Não é bom. A gente não tem respaldo científico favorável. Então, eu não uso, minha clínica não entra. Eu não faço, assim, ó, eu enquanto obstetra tenho, além de não ter respaldo científico, eu, enquanto um obstetra nerd, primeiro de tudo, não ter respaldo científico não endosso. Agora, para mim não faz sentido algum a gente tentar colocar uma coisa, para mim, quando não tem, a gente está falando sobre uma pelve que está despreparada, não, hormonalmente, que não tem os hormônios do parto, que não tem a situação do parto, e a gente vai colocar o Epinô, para quem não sabe, é quase como se eu insuflasse uma estrutura do tamanho da cabeça de um bebê para preparar o assoalho pélvico para a descida do bebê do expulsivo. O Epinô é isso. Isso não faz sentido algum, porque quando tem uma cabeça de um bebê saindo por ali, tem dilatação do colo, tem uma mãe preparada para isso, tem hormônios para isso, tem um acompanhante fazendo massagem, eventualmente tem bolsa rota, tem um assoalho pélvico, uma musculatura que está preparada para isso. Existe o mecanismo de compensação do assoalho pélvico, que é o vai e vem da cabeça do bebê, para redução da possibilidade de laceração, que é o mecanismo intrínseco do próprio corpo, que protege contra a laceração. Então, para mim, eu, enquanto obstetra, não sou fisioterapeuta, mas enquanto obstetra, não encontro nem... Acho que nunca vai ter evidência científica, porque não encontro sentido em botar um balãozão dentro do canal vaginal e tracionar, achar que isso vai mostrar para paciente, assim que a cabeça do bebê tá saindo. Gente, pelo amor de Deus, não. Toda questão, eu não uso, nunca usei também. Trabalhamos baseado na parte científica, obviamente, mas essa questão do Epinô, para mim, é frustração. Essa é a palavra. Porque daí a gestante saiu ali do consultório, não conseguiu fazer a expulsão, se sente mal, né? E daí acaba indo mais preocupada. E parto é fisiológico. Eu brinco com as minhas gestantes. Quando a gente sei lá, vai no banheiro. Ninguém precisa ensinar. É algo fisiológico. A gente sabe o que fazer, como fazer. E o parto é isso, né? Exatamente.
Inclusive, se a gente parte do pressuposto da questão do push espontâneo versus push dirigido, o Epinô não encontra absolutamente nenhum sentido. Para quem não sabe, o push espontâneo, eu até tenho um reel sobre isso no meu Insta. Push espontâneo é quando tu sente a vontade de. O push é quando dá aquela vontade. Geralmente ela acontece ali por volta de pelve média para pelve inferior. Que é quando o bebê já desceu ali da parte de cima da pelve, já está se encaixando nas partes de baixo. Não importa a dilatação. E puxa é aquela vontade que se sente de empurrar, de uma vontade intrínseca, que eu jamais saberei exatamente descrever para vocês, mas o que se descreve em literatura é quando a contração encontra no organismo uma vontade grande de empurrar, de fazer força para baixo. Esse puxo, quando ele é espontâneo, ou seja, tu sentiu e tu faz, tu sentiu, tu faz, tu sentiu, tu faz, ele é fisiológico. E eu sempre digo, eu jamais, nem numa assistência 1 para 1, eu jamais dirijo o puxo. Por quê? Que é aquela coisa de tipo, faz força de cocô, puxa fundo o ar, tranca a respiração, empurra fundo aqui embaixo, sente a força aqui, é aqui que tu tem que fazer força. Ou de jeitos mais comuns, muito bom, perfeito, exatamente, isso mesmo, é aí a força, de jeitos mais bonitinhos, né? Esse puxo dirigido, ele aumenta risco pro bebê, porque tu fica com menos oxigenação levando pro bebê, porque tu respira menos. Ele aumenta risco de laceração, ele aumenta dano para o assoalho pélvico posterior, não só na hora do parto, mas posteriormente o assoalho pélvico é bem lesado. Enfim, tem inúmeras outras coisas que a gente pode falar sobre puxo dirigido que são horríveis. Então, se eu parto de um pressuposto de que a gestante precisa sentir espontaneamente qual é a necessidade do puxo, quando ela vai sentir a necessidade de fazer força e como a força que ela vai fazer dela, como que eu vou colocar um aparelho ali dentro? Bom, eu não vejo sentido nessa tecnologia, mas. Não, não tem. Isso, muito obrigada, João. Eu fiquei com essa live. Informação de qualidade, né? A gente conseguiu trazer aqui. Então é isso. Adorei também. Estou às ordens para os próximos convites. Então tá bem. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Até.